2. Marque as alternativas corretas, pode ser mais de uma. Letra A. Dois ângulos consecutivos são adjacentes? Primeiro, a gente vai saber o que são ângulos consecutivos. Os ângulos consecutivos, eles possuem um mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, eu vou fazer aqui um segmento aqui para ser melhor entendido. Então, vou fazer aqui um segmento consecutivo. Um ângulo consecutivo aqui. A gente vai ter esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aqui é o vértice. Aqui é o nosso vértice. Então, eu vou chamar aqui de ponto A. Vou chamar aqui de ponto B e aqui de ponto C. E aqui eu vou chamar de vértice. Então, eu vou botar pela letra V. Então, ângulos consecutivos, a gente vai ter aqui. Vamos ter o segmento A, V. V é o vértice, então eu vou colocar um tracinho em cima. E o ponto B. Agora, a gente vai ter outro, que vai ser o ponto B, o V, que é o vértice, e o C. Então, para ele ser segmento consecutivo, ele precisa ter o mesmo vértice, eles têm aqui, ó, o mesmo vértice, possuem o mesmo vértice, e tem que ter um lado em comum. Então, a gente vai ver se eles possuem um lado em comum. Então, vamos lá. A gente tem aqui o VA, peraí, a gente vai ter aqui o VA, deixa eu botar mais para baixo. Aqui tem o VA, certo? A gente aqui vai ter o VB. VB. E a gente passa aqui no segmento. Agora, a gente vai para esse outro, que a gente tem o VB também. Segmento. E a gente vai ter o VC. Que é outro segmento. Então, ele já tem um vértice, tem o mesmo vértice. Então, e agora eles possuem também um mesmo lado em comum, que é o VB. Então, esse aqui é um exemplo de ângulos consecutivos. Agora, vamos fazer aqui ângulos adjacentes. Os ângulos adjacentes, eles não possuem pontos internos em comum. Se eles não possuem pontos internos em comum, seria basicamente assim. A gente teria esse ângulo e a gente teria esse outro ângulo. Então, eles não compartilham o mesmo ponto interno em comum. Mas se a gente tivesse esse ponto aqui, certo? E a gente tivesse esse outro ponto aqui, então eles compartilham do mesmo ponto interno. Então, eles não seriam adjacentes. Adjacente também são ângulos consecutivos, mas que não possuem pontos internos, certo? Então, essa afirmação aqui, ela não está certa. Por quê? Porque dois ângulos consecutivos, eles podem ser esse segundo exemplo que eu falei. Eles podem ter esse ângulo e esse ângulo maior. Então, eles compartilham seus ângulos internos. Já os adjacentes, eles não compartilham seus ângulos internos, certo? Agora, essa segunda aqui. Dois ângulos adjacentes são consecutivos? Sim. Como eu falei anteriormente, dois ângulos consecutivos, dois ângulos adjacentes, eles são consecutivos. Então, essa afirmação aqui, ela está correta. Dois ângulos adjacentes são opostos pelo vértice?
Não. Dois ângulos adjacentes, eles não são opostos pelo vértice. Não são necessariamente opostos pelo vértice. Então, essa afirmação aqui também está errada. Dois ângulos opostos pelo vértice são adjacentes? Não. Dois ângulos opostos pelo vértice, eles não são adjacentes, porque os ângulos opostos pelo vértice são aqueles que formam duas retas que se cruzam. Então, os ângulos opostos pelo vértice, eles não são adjacentes. Essa afirmação também. Dois ângulos opostos pelo vértice são consecutivos? Não. Dois ângulos opostos pelo vértice, eles também não são consecutivos. Porque os ângulos consecutivos, eles precisam ter um vértice e um lado em comum. Certo? Então, a única afirmação que está certa é a letra B. Vamos confirmar. Isso.